Capítulo 12. Odds está sonhando com Bowser, o vira-lata que tinha quando era criança. Seu pai levou Bowser ao veterinário para ser sacrificado, mesmo com os protestos chorosos de Odds, depois que o velho cachorro mordeu o jornaleiro com tanta força que ele teve que levar alguns pontos. No sonho, Bowser está mordendo a ele, mordendo a lateral de sua barriga. Não solta mesmo quando o jovem Billy Odds oferece o melhor petisco do saco de petiscos, e a dor é excruciante. A campainha toca, e Odds pensa, vê o jornaleiro, vá mordê-lo, você tem que morder a ele. Quando desperta do sonho e volta ao mundo real, ele percebe que não é a campainha, é o telefone ao lado da cama. O fixo. Ele tateia, derruba o aparelho, pega em cima do edredom e consegue dizer uma coisa parecida com alô. Achei que você tinha colocado o celular no silencioso, despete um play. Ele parece bem desperto e estranhamente jovial. Odds aperta os olhos para o relógio na mesa de cabeceira, mas não consegue checar as horas. O vidrinho de analgésicos, já pela metade, está escondendo o mostrador digital. Meu Deus, quantos comprimidos ele tomou ontem? Eu também não sei fazer isso. Odds se esforça para se sentar. Ele não consegue acreditar que a dor ficou mais forte tão rápido. Parece que estava esperando ser identificada para atacar com unhas e dentes. Você precisa viver a vida, quer? Está meio tarde para isso, ele pensa, colocando os pés no chão. Por que você está ligando às que ele mexe o vidro de remédios? Às 20 para as 7 da manhã? Não podia esperar para dar a boa notícia, despete. Brad Hartsfield está morto. Uma enfermeira encontrou o corpo na visita matinal. Odds dá um salto, e se fazer isso produz uma pontada de dor, ele não sente. Como é que é? Como? Vai haver uma autópsia mais tarde, hoje mesmo, mas o médico que o examinou está achando que foi suicídio. Tem resíduo de alguma coisa na língua e nas gengivas dele. O médico de plantão colheu uma amostra, e um cara do consultório do legista está colhendo outra agorinha mesmo. Vão acelerar os resultados porque Hartsfield é famoso e tal. Suicídio, se repete Odds, passando a mão pelo cabelo já desgrenhado. A notícia é bem simples, mas ele parece ainda não conseguir digeri-la. Suicídio? Ele sempre foi fã, despete. Acredito que você mesmo disse isso, e mais de uma vez. Mas o quê? Pat está certo, Brad era fã de suicídio, e não só do de outras pessoas. Ele estava pronto para morrer na feira de empregos do City Center em 2009 se as coisas degringolassem, e um ano depois foi de cadeira de rodas para o auditório Mingo com 1,5 kg de explosivos plásticos grudados ao assento. O que colocava a bunda dele no centro da explosão. Só que isso foi em outra época, e as coisas mudaram. Não mudaram? Mas o quê? Não sei, diz Odds. Eu sei. Ele finalmente encontrou um jeito de agir. É simples assim. De qualquer modo, se você achava que Hartsfield estava envolvido nas mortes de Ellerton, Stover Scapelli, e tenho que dizer que meus próprios pensamentos estavam seguindo essa linha, pode parar de se preocupar. Ele já era, foi dessa para melhor, bateu as botas, e todos vamos comemorar. Pat, preciso pensar um pouco nisso. Sem dúvida, diz Pat. Você teve uma história e tanto com ele. Enquanto isso, tenho que ligar para Izzy. Para fazer o dia dela começar com o pé direito. Você pode me ligar quando receber a análise do que ele tomou. Pode deixar. Enquanto isso, sayonara, Mr. Mercedes, certo? Certo. Odds desliga o telefone, vai até a cozinha e prepara um café. Ele devia tomar chá, café vai queimar suas pobres entranhas doentes, mas agora ele não liga. E não vai tomar nenhum comprimido por um tempo. Sua cabeça precisa ficar o mais lúcida possível. Ele solta o celular do carregador e liga para Holly. Ela atende rapidamente, e ele se pergunta a que horas ela acorda. Às 5? Mais cedo, até? Talvez algumas perguntas não devam ser respondidas.
Ele conta para ela o que Pat acabou de dizer, e, pela primeira vez na vida, Holly Gibney não segura os palavrões. Não fode. Não, a não ser que Pat estivesse de brincadeira, e não acho que estivesse. Ele só faz piadas depois do meio da tarde, e mesmo nessa hora não é muito bom nisso. Silêncio por um momento. Você acredita? Pergunta Holly. Que ele está morto? Sim. Não tem como isso ser um caso de identidade trocada. Que cometeu suicídio. Para mim, isso parece, ele procura a palavra certa, não consegue encontrar e repete o que disse para o antigo parceiro 5 minutos atrás. Não sei. Você acha que acabou? Não. É o que também acho. Temos que descobrir o que aconteceu com os apits que sobraram depois que a empresa decretou falência. Não entendo como Brad Hartsfield pode ter alguma coisa a ver com eles, mas há muitas conexões entre os casos de suicídio e ele. E há o show que tentou explodir. Eu sei. Odds está novamente imaginando uma teia com uma aranha enorme no centro, cheia de veneno. Só que a aranha está morta. E todos vamos comemorar, ele pensa. Holly, você pode estar no hospital quando os Robinson forem buscar Bárbara? Posso, claro. Depois de uma pausa, ela acrescenta, gostaria mesmo de fazer isso. Vou ligar para Tânia para ver se não tem problema, mas acho que não vai ter. Por quê? Quero que você mostre 6 fotos a ela. 5 caras brancos idosos de terno e o Dr. Félix Babineau. Você acha que Myron Zakin era o médico de Hartsfield? Que foi ele que deu aqueles apits para Bárbara e Hilda? A essa altura, é só um palpite. Mas ele está sendo modesto. Na verdade, é um pouco mais. Babineau lhe contou uma história para Boi dormir para impedir que Odds entrasse no quarto de Brad, depois quase teve um chilique quando perguntou se ele estava bem. E Norma Vilmer alega que ele andou fazendo experimentos ilegais em Brad. Investigue Babineau, disse ela no bar Black Sheep. Arrume problemas para ele. Eu te desafio. Como um homem que provavelmente tem poucos meses de vida, isso não parece um grande desafio. Tudo bem, eu respeito seus palpites, Bill. Tenho certeza de que consigo achar uma foto do Dr. Babineau em alguma matéria sobre os eventos de caridade que sempre fazem em prol do hospital. Que bom! Agora, qual era mesmo o nome do advogado de falência? Todd Schneider. Você tem que ligar para ele às 8h30. Se eu for com os Robinson, vou demorar a voltar para o escritório. Vou trazer Jerome comigo. Ah, que bom! Você tem o telefone de Schneider? Mandei por e-mail. Você lembra como se acessa o e-mail, não lembra? Estou com câncer, Holly, não com Alzheimer. Hoje é seu último dia. Lembre-se disso. Como ele podia esquecer? Vão colocá-lo no mesmo hospital onde Brad morreu, e aí vai ser o fim. No último caso de Odds ficará sem conclusão. Ele odeia a ideia, mas não tem outro jeito. As coisas estão acontecendo bem rápido. Como alguma coisa no café da manhã. Pode deixar. Ele encerra a ligação e olha com desejo para a jarra de café fresco. O cheiro é maravilhoso. Ele despeja tudo na pia e se veste. E não come nada no café da manhã. Capítulo 13. A Achados e Perdidos parece muito vazia sem Holly sentada à mesa da recepção, mas pelo menos o 7º andar do Turner Building está silencioso. A equipe barulhenta da agência de turismo no mesmo corredor só vai começar a chegar em 1 hora. Odds pensa melhor com um bloco amarelo à sua frente, anotando ideias conforme aparecem, tentando provocar conexões e formar uma imagem coerente. É o jeito como ele trabalhava quando estava na polícia, e era capaz de fazer essas conexões com frequência. Ele ganhou muitas condecorações ao longo dos anos, mas elas estão empilhadas de qualquer jeito em uma prateleira do armário em vez de penduradas na parede. As condecorações nunca importaram para ele. A recompensa era o raio de luz que acompanhava as conexões. Ele se via incapaz de desistir. Daí a Achados e Perdidos em vez da aposentadoria.
Esta manhã, não há anotações, só desenhos de bonequinhos palitos subindo uma colina, ciclones e discos voadores. Odds tem certeza de que a maioria das peças do quebra-cabeça está sobre a mesa e ele só precisa descobrir como juntá-las, mas a morte de Brad Hartsfield é como uma obstrução na sua estrada de informações pessoais, bloqueando todo o trânsito. Cada vez que ele olha para o relógio, mais 5 minutos se passaram. Em pouco tempo, ele vai ter que ligar para Schneider. Quando desligar o telefone, a equipe barulhenta da agência de viagens vai estar chegando. Depois deles, Bárbara e Jerome. Qualquer chance de pensamento tranquilo vai desaparecer. Conexões, disse Holly. Há muitas conexões entre os casos de suicídio e ele. E há o show que tentou explodir. Sim, elas existem. Porque os únicos que podiam receber Zapit de graça daquele site eram pessoas, garotinhas na época, em boa parte, adolescentes agora, que pudessem provar que estavam no show do Round Here, e o site agora já era. Assim como Brad, o showroom.com já era, foi dessa pra melhor, bateu as botas, e todos vamos comemorar. Ele finalmente escreve 2 palavras entre os desenhos e as circula. Uma é show. A outra é resíduo. Ele liga para o Kinner Memorial e é transferido para o balde. Sim, dizem para ele, Norma Wilmer está, mas está ocupada e não pode atendê-lo. Odds imagina que ela esteja muito atarefada essa manhã e torce para que sua ressaca não seja das piores. Ele deixa uma mensagem pedindo para que ela ligue para ele o mais rápido possível e enfatiza que é urgente. Odds continua desenhando até às 8h25, já agora são Zapits que ele está desenhando, possivelmente porque está com o aparelho de Dinah Scott no bolso do casaco, depois liga para Todd Schneider, que atende ao telefone. Odds se identifica como um advogado de defesa do consumidor que trabalha para o Better Business Bureau como voluntário e diz que foi encarregado de investigar alguns aparelhos Zapit que apareceram na cidade. Ele mantém o tom leve, quase casual. Não é nada demais, principalmente porque os Zapits foram distribuídos de graça, mas parece que algumas pessoas estão baixando livros de uma coisa chamada Clube do Livro Sunrise, e os livros estão vindo todos embaralhados. Clube do Livro Sunrise? Schneider parece perplexo. Não dá sinal de estar se preparando para se esconder atrás de legalês, e é assim que Odds quer que ele fique mesmo. Igual a Sunrise Solutions? Bem, isso foi o que originou esta ligação. De acordo com as minhas fontes, a Sunrise Solutions comprou a Zapit, Inc. antes da falência. É verdade, mas tenho 1 tonelada de papéis da Sunrise Solutions, e não me lembro de nada relacionado a um clube do livro Sunrise. E isso se destacaria como um dedo infeccionado. A Sunrise tratava basicamente de comprar empresas eletrônicas pequenas em busca de um grande sucesso. Coisa que nunca encontrou, infelizmente. E Zapit Club? Desperta alguma lembrança? Nunca ouvi falar. E um site chamado zeeten.com? Quando faz essa pergunta, Odds bate na própria testa. Ele deveria ter verificado o site em vez de ficar desenhando. Não, também nunca ouvi falar. Agora sobe um pouquinho do escudo jurídico. Isso está relacionado à fraude? Porque as leis da falência são bem claras em relação a isso, e não, nada disso, se interrompe Odds, tranquilizador. O único motivo de estarmos envolvidos é por causa dos downloads embaralhados. E pelo menos um dos Zapits chegou quebrado. A pessoa quer devolver, talvez receber um novo. Não estou surpreso de alguém ter recebido um aparelho quebrado se era do último lote de Schneider. Houve muitos com defeito, talvez 30% do lote final. Uma questão pessoal, e quantos havia no lote final? Eu teria que pesquisar o número para ter certeza, mas acho que por volta de 40.000 unidades. A Zapit processou o fabricante, apesar de que processar empresas chinesas é uma perda de tempo, mas eles já estavam desesperados tentando não falir de vez. Só estou dando essa informação porque a história toda já é passado. Entendido. Bem, o fabricante, a Ishin Electronics, voltou com todas as armas em punho. Provavelmente não por causa do dinheiro em jogo, mas porque ficaram preocupados com sua reputação.
Não dá para culpá-los, não é? Não. Odds não aguenta mais esperar para ter algum alívio para sua dor. Ele pega o vidro de comprimidos e tira dois, mas guarda um de volta com relutância. Coloca debaixo da língua para que derreta, torcendo para agir mais rápido dessa forma. Acho que não dá mesmo. Aishin alegou que as unidades defeituosas se danificaram no transporte, provavelmente com a água da chuva. Disse que, se fosse problema de software, todos os jogos teriam vindo com defeito. Faz sentido para mim, mas não sou gênio da eletrônica. No fim das contas, a Zapita afundou, e a Sunrise Solutions decidiu desistir do processo. Tinham problemas maiores na época. Credores nas costas. Investidores pulando do barco. O que aconteceu com o carregamento final? Os aparelhos eram bens, claro, mas não muito valiosos devido à questão do defeito. Fiquei com eles por um tempo, depois anunciamos para empresas de varejo especializadas em itens com desconto. Cadeias como a Dollar Store e a Economy Visart. Você conhece? Conheço. Odds comprou um par de mocassins com um pequeno defeito de fabricação na Dollar Store. Custou pouco mais do que $1, mas não eram ruins. Eram confortáveis. Claro que tivemos que deixar claro que até 3 em cada 10 Apit Commanders, o último lote era chamado assim, podiam estar com defeito, o que queria dizer que cada um teria que ser verificado. Isso destruiu qualquer chance de vender o carregamento inteiro. Verificar as unidades uma a uma teria sido muito trabalhoso. Certo. Então, como administrador judicial da falência, decidi mandar destruir e pedir abatimento de impostos, que teria chegado a, bastante coisa. Nada nos padrões da General Motors, mas cifras intermediárias de 6 dígitos. Daria um jeito nas contas, entende? Certo, faz sentido. Mas, antes que eu pudesse fazer isso, recebi uma ligação de um sujeito de uma empresa chamada Games Unlimited, aí da sua cidade. EO Games ou com Z no final. Disse que era o CEO. Devia ser o CEO de um grupo de 3 pessoas, trabalhando em um escritório de 2 cômodos ou em uma garagem. Schneider dá uma gargalhada de um grande magnata de Nova York. Desde que a revolução dos computadores começou de verdade, essas coisas aparecem como erva daninha, embora eu nunca tenha ouvido falar de elas doarem produtos. Tem cheiro de golpe, você não acha? Responde Otis. O comprimido dissolvido é extremamente amargo, mas o alívio é doce. Ele pensa que isso se aplica a muitas coisas na vida. É um insight digno do Reader's Digest, mas isso não o invalida. Tem mesmo. O escudo jurídico desapareceu. Schneider está animado agora, mergulhado na própria história. O cara queria comprar 800 Apits por $80 cada, o que era uns $100 abaixo do preço sugerido de venda. Nós negociamos um pouco e chegamos a 100. Por unidade. São $80 mil, diz Odds. Ele está pensando em Brad, que recebeu só Deus sabe quantos processos civis, cujos montantes chegam a dezenas de milhões de dólares. Brad, que tinha, se a memória de Odds não estiver falhando, pouco mais de $1.000 no banco. E você recebeu um cheque dessa quantia? Ele não sabe se vai receber uma resposta para a pergunta, muitos advogados encerrariam a discussão nesse ponto, mas recebe. Provavelmente porque a falência da Sunrise Solutions já está toda amarradinha com um laço de fita jurídico. Para Schneider, isso é como uma entrevista pós-jogo. Correto. Retirado da conta da Games Unlimited. Tinha fundos? Todd Schneider dá a gargalhada de grande magnata. Se não tivesse, aqueles 800 aparelhos Apit teriam sido reciclados e virado peças de computador junto com o resto. Odds rabisca uma conta rápida no bloco decorado com desenhos. Se 30% das 800 unidades estavam com defeito, isso deixa 560 aparelhos funcionando. Ou talvez não tantos. Hilda Carver recebeu um que presumivelmente foi verificado, se não, para que entregá-lo a ela? Mas, de acordo com Bárbara, emitiu um único brilho azul e morreu. Então eles foram despachados.
Sim, via o UPS de um armazém em Terre Haute. Um ressarcimento muito pequeno, mas ao menos alguma coisa. Fazemos o que podemos por nossos clientes, Sr. Otis. Tenho certeza de que fazem. E todos vamos comemorar, pensa Otis. Você se lembra do endereço para o qual os 800 apits foram enviados? Não, mas está nos arquivos. Posso enviá-los para o seu e-mail se você prometer me ligar quando descobrir que tipo de golpe esse pessoal da Gamis andou dando. Vou ficar feliz em fazer isso, Sr. Schneider. Vai ser um número de caixa postal, Otis pensa, e o dono já vai ter desaparecido. Ainda assim, é melhor verificar. Holly pode fazer isso enquanto ele estiver no hospital, recebendo tratamento para uma doença que ele tem quase certeza de que não pode ser curada. Você foi de grande ajuda, Sr. Schneider. Mais uma pergunta e eu deixo em paz. Você por acaso se lembra do nome do CEO da Gamis Unlimited? Ah, lembro, diz Schneider. Achei que era por isso que a empresa era Gamis com Z em vez de S, não entendi. O nome do CEO era Myron Zakin. Capítulo 14. Otis desliga o telefone e abre o Firefox. Digitas e Etende se vê olhando para o desenho de um homem segurando uma picareta. Nuvens de poeira voam e formam a mesma mensagem repetidamente. Desculpe, ainda estamos em construção, mas fique de olho. Somos feitos para persistir, é assim que descobrimos quem somos. Tobias Wolff, outra ideia digna do Reader's Digest, Otis pensa, e vai até a janela do escritório. O tráfego matinal na Lower Marlborough flui bem. Ele percebe com surpresa e gratidão que a dor na lateral sumiu completamente pela primeira vez em dias. Quase consegue acreditar que não tem nada errado com ele, mas o gosto amargo em sua boca contradiz isso. O gosto amargo, ele pensa. O resíduo. Seu celular toca. É Norma Wilmer, com a voz tão baixa que ele precisa se esforçar para ouvir. Se quiser saber sobre a suposta lista de visitantes, eu ainda não tive a chance de procurar. Este lugar está cheio de policiais e advogados usando ternos baratos do escritório da promotoria. Parece até que Hartsfield fugiu em vez de morrer. Não é sobre a lista, apesar de eu ainda precisar dessa informação. Se você conseguir me mandar uma cópia ainda hoje, vai valer mais $50. Se me mandar antes do meio-dia, vou aumentar para 100. Jesus, por que isso é tão importante? Eu perguntei a Georgia Frederick, uma enfermeira que nos últimos 10 anos ficou entre a ortopedia e o balde, e ela disse que a única pessoa que ela via visitando Hartsfield além de você era uma garota magrela cheia de tatuagens e corte estilo militar. Isso não desperta nenhuma lembrança em Otis, mas há uma vibração leve, na qual ele não confia. Ele quer muito juntar essas peças, e isso quer dizer que precisa prosseguir com extremo cuidado. Afinal, o que você quer, Bill? Estou numa porra de armário de lençóis, está quente e estou com dor de cabeça. Meu antigo parceiro me ligou e disse que Brad Hartsfield engoliu alguma merda e se matou. Isso quer dizer que ele devia estar acumulando comprimidos por tempo suficiente para fazer isso. É possível? É. E também é possível eu pousar um Boeing 767 com sucesso se a tripulação toda morrer de intoxicação alimentar, mas as duas coisas são improváveis pra cacete. Vou dizer a você o que falei para a polícia e para os dois advogados mais irritantes da promotoria. Brad tomava Anaprox DS nos dias de fisioterapia, um comprimido antes do almoço e um no fim do dia se ele pedisse, coisa que raramente fazia. Anaprox não é muito mais forte do que o Advil, que dá para comprar sem receita. Ele também tinha Tilenol extra forte no prontuário, mas só pediu em poucas ocasiões, quando indicou que estava com dor de cabeça. Como o pessoal da promotoria reagiu? No momento a teoria é que ele engoliu 1 tonelada de Anaprox. Mas você acha isso improvável? Claro que sim. Onde ele esconderia tantos comprimidos, no cu magro cheio de escaras? Tenho que ir volto a fazer contato sobre a lista de visitantes. Se é que existe uma. Obrigado, Norma. Experimente tomar Anaprox para essa sua dor de cabeça. Vá se fuder, Bill.
Mas ela fala com uma gargalhada. Capítulo 15. O primeiro pensamento que surge na mente de Odds quando Jerome entra é: puta merda, garoto, você cresceu. Quando Jerome Robinson foi trabalhar para ele, primeiro cortando a grama, depois como faz tudo e, finalmente, como o anjo da tecnologia que mantinha seu computador funcionando, ele era um adolescente magro, com mais ou menos 1,71 m e 70 quilos. O jovem enorme à sua porta tem 1,90 m ou mais e pelo menos 95 quilos. Ele sempre foi bonito, mas agora está lindo como um ator de cinema e cheio de músculos. O Jerome em questão abre um sorriso, atravessa a sala rapidamente e abraça Odds. Ele aperta, mas logo solta quando vê Odds fazer uma careta. Caramba, desculpe. Você não me machucou, só estou feliz em te ver, meu rapaz. A visão dele está meio embaçada, e ele seca os olhos com a base da mão. Você é um alívio para os meus olhos. Você também. Como está se sentindo? No momento, estou bem. Estou tomando comprimidos para dor, mas você é um remédio melhor. Holly está de pé na porta, com o sóbrio casaco de inverno aberto e as mãos pequenas unidas na altura da cintura. Ela os observa com um sorriso triste. Odds não teria acreditado que esse tipo de coisa existia, mas ao que parece, existe. Vem cá, Holly, diz ele. Nada de abraço em grupo, prometo. Você contou toda a história para Jerome? Ele sabe sobre Bárbara, mas achei melhor deixar você contar o resto. Jerome coloca brevemente a mão grande e quente na nuca de Odds. Holly disse que você vai para o hospital amanhã fazer mais alguns exames e um plano de tratamento, e se tentar discutir, devo te mandar calar a boca. Não falei o calar a boca, ou diz Holly, olhando para Jerome com severidade. Eu nunca usei essa expressão. Jerome sorri. Você disse eu ficar quieto ou com os lábios, mas estava com o calar a boca ou nos olhos. Bobo, diz ela, mas o sorriso volta. Está feliz de estarmos juntos, Odds pensa, e triste por causa do motivo. Ele interrompe essa estranha, mas agradável, rivalidade de irmãos perguntando como Bárbara está. Bem. Fraturou a tíbia e a fíbula bem no meio. Poderia ter acontecido no campo de futebol ou esquiando. Deve cicatrizar sem grandes problemas. Ela colocou gesso e já está reclamando da coceira. Mamãe foi comprar um coçador para ela. Holly, você mostrou as fotos para ela? Mostrei, e ela identificou o Dr. Babineau. Nem hesitou. Tenho algumas perguntas para você, doutor, Odds pensa, e pretendo arrancar algumas respostas antes de dar meu último suspiro. Se tiver que forçar a barra para conseguir, fazer seus olhos se arregalarem um pouco, não vejo problema nenhum. Jerome se acomoda em um canto da mesa de Odds. Conte tudo desde o começo. Pode ser que eu veja alguma coisa nova. Odds fala quase o tempo todo. Holly vai até a janela e olha para Lower Marlborough com os braços cruzados, as mãos nos ombros. Ela acrescenta uma coisa ou outra de tempos em tempos, mas escuta durante boa parte da conversa. Quando Odds termina, Jerome pergunta: "O quanto você tem certeza dessa coisa de mente agindo sobre a matéria?" Odds pensa. 80%. Talvez mais. É loucura, mas há histórias demais para simplesmente desconsiderarmos. Se ele conseguiu fazer isso, é minha culpa, se interrompe Holly sem se virar da janela. Quando o acertei com o porrete feliz, Bill, eu posso ter rearrumado o cérebro dele. Dado acesso aos 90% de massa cinzenta que não usamos. Pode ser, diz Odds, mas, se não o tivesse acertado, você e Jerome estariam mortos. Nós e um monte de outras pessoas, se acrescenta Jerome. E o golpe pode não ter tido nada a ver com isso. O que Babineau estava dando para ele pode ter feito mais do que tirar Artisfiel de do coma. Drogas experimentais às vezes têm efeitos colaterais, sabe? Ou pode ter sido a combinação das duas coisas, diz Odds. Ele não consegue acreditar que estão tendo essa conversa, mas não tê-la seria uma afronta à primeira regra dos detetives e não se pode ignorar os fatos. Ele odiava você, Bill, diz Jerome.
Em vez de cometer suicídio, que era o que ele queria, você foi atrás dele. E virou a própria arma contra ele, acrescenta Holly, ainda se abraçando e sem encará-los. Você usou o The Bees Blue Umbrella para que ele se revelasse. Foi ele quem mandou aquela mensagem 2 noites atrás, eu sei que foi. Brad Hartsfield, usando o codinome de Z-Boy. Agora, ela se vira. Está tão claro quanto o nariz na sua cara. Você o deteve no domingo? Não, eu estava tendo um ataque cardíaco na hora. Foram vocês que o detiveram, Holly. Ela balança a cabeça com veemência. Mas ele não sabe disso porque não me viu. Você acha que eu conseguiria esquecer o que aconteceu naquela noite? Eu nunca vou esquecer. Bárbara estava sentada do outro lado do corredor a algumas fileiras de distância, e era para ela que ele estava olhando, não para mim. Eu gritei qualquer coisa para ele e o acertei assim que ele começou a virar a cabeça. Depois, bati de novo. Ah, Deus, eu bati com tanta força. Jerome começa a andar na direção dela, mas Holly faz sinal para pará-lo. O contato visual é difícil para ela, porém agora ela está olhando diretamente para Otis, e os olhos estão em chamas. Você fez com que ele se revelasse, foi você quem descobriu a senha do computador para que a gente soubesse o que Brad estava planejando. Você foi quem ele sempre culpou. Eu sei disso. E você ficou indo visitá-lo para bater papo. E você acha que é por isso que ele fez isso, seja lá o que isso for? Não. Holly quase grita. Ele fez isso porque é maluco pra caramba. Há uma pausa, e com tom dócil ela pede desculpas por ter levantado a voz. Não peça desculpas, Oliberry, diz Jerome. Gosto quando você é autoritária. Ela faz uma careta para ele. Jerome solta uma gargalhada e pergunta a Odd sobre o Zapid de Dinah Scott. Eu queria dar uma olhada nele. Está no bolso do meu casaco, diz Odds. Mas tome cuidado com a demonstração do pescaria. Jerome remexe no casaco de Odds, descarta um pacote de tuns e o sempre presente bloco de detetive e pega o Zapid verde de Dinah. Caramba! Eu achava que essas coisas tinham sumido com os videocassetes e os modems discados. Praticamente, diz Holly, e o preço não ajudou. Eu verifiquei. $189 como preço sugerido em 2012. Ridículo. Jerome joga o Zapid de uma mão para a outra. Seu rosto está sério, e ele parece cansado. Ah, claro, Odds pensa. Ele estava construindo casas no Arizona ontem. Teve que vir correndo para casa porque a irmã normalmente alegre tentou se matar. Talvez Jerome veja um pouco disso no rosto de Odds. A perna de Barb vai ficar bem. É com a cabeça que estou um pouco preocupado. Ela fala sobre brilhos azuis e uma voz que vinham do jogo. Ela diz que a voz ainda está na cabeça dela, acrescenta Holly. Como uma música chiclete. Provavelmente vai passar com o tempo agora que o jogo está quebrado, mas e as outras pessoas que ganharam os aparelhos? Com o site do Showroom fora do ar, tem alguma forma de descobrir quantas pessoas receberam um Zapid? Holly e Jerome se olham e balançam a cabeça de forma idêntica. Merda, diz Odds. Não estou tão surpreso, mas mesmo assim, merda. Este emite os brilhos azuis? Jerome ainda não ligou o Zapid, só fica jogando de uma mão para a outra. Não, e os peixes rosa não viram números. Experimente você. Em vez de fazer isso, Jerome vira o aparelho e abre o compartimento das pilhas. Pilhas AA comuns, diz ele. Do tipo recarregável. Não tem magia nenhuma aqui. Mas a demonstração do pescaria deixou você com sono? Sim. Odds não revela que estava medicado até o teto na ocasião. Agora, estou mais interessado em Babineal. Ele está envolvido nisso. Não entendo como essa parceria aconteceu, mas, se ele ainda estiver vivo, vai nos contar. E tem mais uma pessoa envolvida também. O homem que a empregada viu, diz Holly. O que dirige um carro velho com manchas de primeiro. Quer saber o que eu acho?
O quê? Um deles, o Dr. Babineau ou o homem do carro velho, fez uma visita à enfermeira Ruth Scapelli. Hartsfield devia ter alguma coisa contra ela. Como ele poderia mandar alguém a algum lugar? Pergunta Jerome, colocando a tampa do compartimento de pilhas no lugar com um clique. Controle da mente? De acordo com você, Bill, o máximo que ele conseguia fazer com os poderes telecinéticos ou sei lá o que era abrir a torneira do banheiro, e tenho dificuldade de aceitar até isso. Pode ser falação. Uma lenda hospitalar em vez de urbana. Só podem ser os jogos, se reflete odds. Ele modificou os jogos. Potencializou de alguma forma. Do quarto de hospital? Jerome lança um olhar a ele que diz ou fala sério. Eu sei, não faz sentido, nem mesmo se você acrescentar a telecinesia. Mas só podem ser os jogos. Só podem ser. Babineau vai saber e vai ter que dizer, fala Holly. Uma poetisa nata, diz Jerome, mal-humorado. Ele ainda está jogando o aparelho de um lado para outro. Odds tem a sensação de que está resistindo a um impulso de jogá-lo no chão e pisoteá-lo, o que é um tanto razoável. Afinal, um igual quase matou sua irmã. Não, Odds pensa. Não igual. A demonstração do pescaria nos apig de Nye Scott gera um efeito levemente hipnótico e mais nada. E provavelmente ele se impertiga de repente, provocando uma pontada de dor. Holly, você pesquisou informações sobre o jogo pescaria? Não, diz ela. Nunca pensei nisso. Pode fazer isso agora? Quero saber se há alguma discussão sobre a tela de demonstração. Eu devia ter pensado nisso. Vou pesquisar agora. Ela vai correndo para outra sala. O que eu não entendo, continua Odds, se é porque Brad se mataria antes de ver como tudo terminou. Você quer dizer antes de ver quantos adolescentes ele conseguiria levar ao suicídio, afirma Jerome. Adolescentes que estavam naquele maldito show. Porque é disso que estamos falando, não é? É, diz Odds. Há lacunas demais, Jerome. Muitas mesmo. Eu nem sei como ele se matou. Se é que se matou. Jerome aperta as têmporas, como se para impedir que o cérebro inche. Por favor, não me diga que você acha que ele ainda está vivo. Não, ele está morto. Pat não cometeria um erro desses. O que estou dizendo é que talvez outra pessoa o tenha matado. Baseado no que sabemos, isso tornaria Babineau o principal suspeito. Mas que cocô! Grita Holly da outra sala. Odds e Jerome por acaso estão se olhando quando ela fala isso, e há um momento de divina harmonia em que os dois lutam para não gargalhar. O quê? Pergunta Odds. É a única coisa que ele consegue dizer sem cair na gargalhada, o que faria sua lateral doer e magoaria Holly. Encontrei um site chamado Hipnose do Pescaria. A página inicial avisa aos pais para não deixarem as crianças olharem para as telas de demonstração por muito tempo. Foi notado pela primeira vez na versão de fliperama em 2005. O Game Boy consertou, mas os Apit, espere um segundo, eles disseram que consertaram, mas não consertaram. Tem um tópico enorme. Odds olha para Jerome. Ela quer dizer uma conversa online, se explica Jerome. Um garoto em Des Moines desmaiou, bateu com a cabeça na beirada da mesa e fraturou o crânio. Ela parece quase alegre quando se levanta e corre até eles. As bochechas estão vermelhas e quentes. Deve ter havido processos. Aposto que foi um dos motivos para empresas Apit ter saído do mercado. Pode até ter sido um dos motivos para a Sunrise Solutions. O telefone na mesa dela começa a tocar. Ah, droga, diz ela, virando-se para atender. Diga para quem quer que seja que estamos fechados hoje. Mas depois de dizer o alô, achados e perdidos, Holly só escuta. Em seguida se vira, segurando o aparelho. É Pat Huntley. Ele disse que precisa falar com você agora mesmo e a voz dele está esquisita. Como se estivesse triste ou com raiva ou algo assim.
Odds vai para outra sala para descobrir o que fez Pat parecer triste ou com raiva ou algo assim. Atrás dele, Jerome finalmente liga o zap de Dinah Scott. No escritório de Fred Linklater, Fred tomou 4 analgésicos e foi dormir no quarto. A mensagem de 44 encontrados muda para 45 encontrados. O repetidor muda para carregando. Em seguida, pisca, concluído.